This call is now being recorded. Boa noite, então, turma. Vamos dar início à nossa aula número 7. Hoje é dia 11 de setembro. Onde é que vocês estavam dia 11 de setembro de 2001? Todo mundo lembra? Eu acho que é uma data assim que muita gente sabe aonde estava, né? E eu lembro de estar em casa, eu ainda estava saindo da escola, eu não me lembro qual era. Não, eu já tinha feito meu primeiro ano já de fisioterapia e estava na casa dos meus pais quando acordei, vi aquela muvuca lá que estava acontecendo, daí trocava de canal, só aquilo, até eu entender o que estava acontecendo, né? Demorou um tempinho. Imagina, mas lembro exatamente como se fosse hoje. Como se fosse hoje. Turma, então vamos lá. Vou botar aqui para... Onde é que tá isso? Estão vendo a minha tela? Deixa eu abrir aqui, apresentar. Eu travei aqui, né? Bom, vamos dar início. Mesmo travado ali, acho que não tem problema. Nem está aparecendo a minha imagem, né? Então tá. Vamos lá. Hoje, então, sobre fisioterapia nas fraturas do membro inferior. Se a gente for separar, né, o membro inferior, assim, ou, na verdade, todos os ossos do nosso corpo, são diversos tipos de fraturas que acontecem. Num osso tem várias formas de se apresentar uma fratura e elas acometem por vários mecanismos. Nessa aula aqui eu separei apenas alguns, na verdade os mais prevalentes, aquilo que a gente vai atender provavelmente no semestre que vem, no hospital, algum paciente que vai ter algum tipo desse tipo de fratura. Então é bom já vocês já irem habituando. E quando se tem entender um pouco mais desse tipo de fratura, as outras fraturas acabam sendo mais fáceis de entender o que se deve fazer, tá? Não quer dizer que todo o tratamento nunca é igual de um osso para o outro, né? Uma fratura para outra, é totalmente diferente, quer dizer, desculpa, não é totalmente diferente, mas existem muitas coisas semelhantes e algumas coisas, detalhes específicos para cada tipo de fratura, tá? Principalmente quando a gente pensa em fratura do membro superior com fratura do membro inferior. Na fratura, até porque nós temos a nossa funcionalidade, a função de cada uma das estruturas um pouquinho diferente. Tá? Do membro superior, qual é a nossa função? Qual é a funcionalidade do membro superior? Em qual cadeia que ela se utiliza a maior parte do tempo? Cadeia cinética, né? A cadeia cinética do membro superior, ela é uma cadeia cinética aberta, tá? Já do membro inferior, ela é basicamente, né, cadeia cinética fechada. Mas tem momentos, por exemplo, na nossa própria caminhada, na nossa marcha, ela tem alternância entre movimentação na cadeia cinética aberta, como na movimentação cinética, na cadeia cinética fechada. Tá? Vocês entendem bem essa terminologia entre cadeia cinética aberta e cadeia cinética fechada? Sim ou não? Eu não estou vendo vocês. Então tá.
Deixa eu ver aqui. Mensagens. Tá, não querem falar, mas mandem mensagem aqui. Vamos lá, mandem mensagem aqui. Eu entendo mais ou menos. Então tá, vamos lá então. O que é cadeia cinética fechada? Quando o meu pé, vamos dar como a gente está falando de membro inferior, quando o meu pé está no chão, tá? Apoiado no chão, e eu vou ter que abrir aqui a câmera. Aqui. Agora devem estar me vendo, né? Tá, eu vou mostrar aqui, ó, na minha mão, tá? Vamos lá, pensando aqui, ó, vou fazer um apoio na minha cadeira aqui, tá? A minha mão, ela tá apoiada. Quando eu faço apoio aqui, eu estou movimentando o meu segmento proximal, né? O meu tronco e meus braços. Meu cotovelo está fletindo, mas a minha mão está parada. Isso aqui significa que eu estou em cadeia cinética fechada, tá? É um exemplo. E agora, na minha mão aqui, no meu ombro também, eu peguei um objeto, peguei um objeto, tá? E vou jogar em algum lugar. Então, eu estou jogando. Eu estou com a minha mão livre fazendo o movimento. A minha região proximal, ela está estável, né? Na verdade, o que significa que a mão está livre, ela está em cadeia cinética aberta. Então, os movimentos são livres e aí na extremidade. Aí se chama cadeia cinética aberta. Tá? Mais ou menos é isso aí que acontece. Fala, Daiane. Então, prof, o membro inferior, ele é maioria fechada porque os pés estão apoiados no chão. Isso. Mas o que acontece, né? Quando uma pessoa vai chutar uma bola, né? O pé esquerdo fica, vamos pensar, um pé fica no chão e o outro acaba chutando, né? Então, um pé, ele está em cadeia cinética fechada e o outro em cadeia cinética aberta. Ah, sim, entendi. Tá? Quando eu vou caminhar, eu vou fazer, então, em algum momento, cadeia cinética aberta e outro cadeia cinética fechada. Semana que vem a gente vai falar sobre marcha, né? Mas para entender que as funções são diferentes, tá? E aí, quando a gente pensa em funções diferentes... Desculpa. Fala, Gisele. Então, quer dizer que se eu for chutar a bola, esse meu pé, que eu, por exemplo, for chutar com a direita, o pé direito, então, cinética aberta. No ato do chute, sim. Sim, e o outro, o esquerdo que está no chão, está fechado. Está fechado, porque ele está com o pé no chão e o movimento do corpo está indo para frente, né? Está fazendo um movimento com... Livre, tipo. Livre, né? Exatamente. Ah, tá. Obrigada. Tá? Vou perguntar aqui, o agachamento, o que ele é? Qual cadeia que eu estou usando? Fazer um agachamento de membros inferiores. Será que não seria fechada? Fechada. Porque ele não está movimentando o pé. Exatamente. Quando eu vou levantar da cadeira, é uma atividade de vida diária, levantar da cadeira. Cadeia cinética fechada ou aberta? Será que é fechada? Mesma coisa, é um agachamento, né? Na verdade, é só uma forma funcional de a gente utilizar o agachamento. O agachamento, quando eu vou tratar um paciente, né? E, por exemplo, um idoso, dificilmente eles vão assim, vamos fazer um agachamento, né? Mas se eu pedir para ele levantar e sentar de uma cadeira, eu estou fazendo o agachamento, mas já estou colocando ele numa atividade de vida diária. Então, ele está dentro da funcionalidade dele e ele, então, vai acabar utilizando o senta-levanta, tá? É necessário para ele sentar e levantar, uma cadeira, da cama, né? Para ir no banheiro. Então, e eu já estou fazendo um trabalho de reforço muscular. E lembrando que isso é uma cadeia cinética fechada.
Muito bem. Vamos voltar aqui. Entendido isso. Onde é que eu botei a aula de... Aqui. Não. Tá. Agora é um momento que vocês podem me ajudar, tá? Eu quero que três pessoas aí, de vocês, três colegas, me deem exemplos de fraturas que alguém, ou próprio teve uma fratura, ou na família. Me conta um pouquinho aí como é que foi. Alguém tem uma história sobre fraturas? Não precisa ser triste, não precisa ser... Só contar assim o que aconteceu, como é que foi o trauma e como é que foi a recuperação dessa pessoa. Eu tenho minha mesma. Se quiser compartilhar. Eu tive fratura de talos. Eu caí de Uhum. cavalo e fiquei de pendurado pelo estrivo. E aí, com o peso, quebrou. Uhum. Não Mas consegui. eu caminho todo errado ainda. Tipo, o médico lá que me atendeu, ele era para ter feito cirurgia e ele não fez. Ele disse que não precisava. E eu fiquei com a perna torta. Ficou com a perna torta ou não tem o movimento completo do tornozelo? É, também, mas a passada é diferente, incha, sei lá. Uhum. Tipo hoje que tá calor, fica super inchado, chega a roxar os dedos. Eu fiz 1 ano e meio de fisioterapia, fiz todo o tratamento certinho, usei gesso mais que o normal, porque cada vez demorou muito para pôr o gesso, por causa que sempre estava inchado, não desinchava a perna. Uhum. Então, mas não ficou legal. Tá. Salto nunca mais. É. É. Tu tem... há quanto tempo faz a fratura? 5 anos. Ah, já tem 5 anos. Tá. E tu fez uma radiografia depois disso? Eu fiz algumas vezes, assim, já tinha formado calo, eles falam que acho que é calo ósseo em cima? Uhum. Em cima da fratura e tudo, mas, não tem muito o que fazer. Tá. Uma das coisas que, se tem a fratura, né, se tem a consolidação, isso pode... o osso, ele cicatriza, né, como a gente já viu. Ele vai consolidar. Se ele não tem nenhuma deformidade no osso, tá? Talvez sejam tecidos moles que ter feito esse problema, deve ter tido esse problema, tá? Então, daqui a pouco é de se investigar, sim, né? Eu acho que 5 anos já é tempo suficiente para estar bom, né? Só tem que ver se a tua alimentação é de estrutura óssea ou de ligamentos ou tecidos moles, né? A Daiane levantou a mão. Não, prof, só ia comentar que eu estava fazendo um trabalho para uma outra matéria e até eu nunca tinha lido sobre, né, fratura de fêmur, Uhum. que 1 a cada 4 idosos, em média, morrem dentro de 1 ano após a fratura de fêmur. Tipo, eu não estava atenta a esses dados, né, então até Eu, estava pesquisando sobre. eu vou trazer aqui uns dados aqui também, mas 1 a cada 4, isso é 25% no primeiro ano. Não é mais, hein? É mais. É mais que isso. A Elizabeth aqui viu uma criança chegar na UPA somente com dor e ao pressionar local, feito raio-x, aí confirmou a fratura. Aonde que era a dor? Onde é que era a fratura? Desculpa. No punho. Uhum. Muito bem. Tem diferenças nas fraturas de criança, né? Tá, onde é que tá agora aqui? Fratura de rádio. Isso aí. E hoje eu trouxe então para vocês, tá? Aqui deixa eu deixar ela menorzinha, que daí eu enxergo vocês, e aqui eu tiro aqui também.
Olha aqui. Tá, assim vocês enxergam bem, né? E aí eu também não fico congelado. Então, tá. A ideia, então, é que vocês falarem um pouquinho das fraturas, né? E eu trouxe 3 tipos de fraturas aqui que vocês certamente vão pegar alguma delas no semestre que vem. Quer dizer, se não for no semestre que vem, no estágio, tá? No estágio principalmente no hospitalar, tá? Fratura de pelve, tá? Muito comum acontecer fratura de pelve, tanto em idosos como em pessoas jovens. Só o mecanismo do trauma que é diferente, tá? Na fratura proximal de fêmur, que é o que acomete mais idosos, tá? Que aí são fraturas tanto da pelve como da fratura do fêmur, que é o principal, né, da queda, é aquelas que vão gerar maior incapacidade nos primeiros momentos. E as fraturas do joelho, e eu trouxe especificamente uma que a gente vai depois utilizar como uma atividade integradora, né, com a fratura do platô tibial, tá? Não tem muito texto aqui, mas eu coloquei lá no aula, eu coloquei os capítulos do livro que fala sobre isso, tá? É importante que além das aulas que eu estou passando aqui para vocês, que vocês leiam também. E esses tempos, só para relembrar, né, como é que se faz para para buscar o link que eu entrego ali do capítulo, vocês têm que entrar na minha biblioteca, né, que fica do lado esquerdo ali do aula, e aí depois entrem lá na minha biblioteca, coloquem lá o seu login e senha, e aí depois vai lá na aula que eu coloquei o link, e aí então vocês vão conseguir abrir o capítulo do livro, tá? Vamos lá, então. Começando, então, pelas fraturas da pelve. Aqui na fratura da pelve nós temos zonas típicas de fratura, tá? Na sínfise púbica, comum acontecer fraturas, tá? No ramo isquiopúbico, tá? Então aqui a gente está falando só da parte púbica, daquela parte mais superior da pelve, que quando a gente olha a pelve, eu estou olhando assim, ó, estou apontando aqui para vocês, aqui nessa parte dos meus dedos é a sínfise púbica, né? E na parte de baixo aqui, assim, seria aonde vai os isquios, né? Então, essa porção aqui, e aí nos meus polegares, aonde está, vocês estão olhando para mim, estão olhando para a minha mão, é como se fosse a minha pelve, tá? Sínfise púbica nos meus dedos, no segundo dedo, os isquios, o ramo isquiático no meus dedos do meio, e aqui o meu polegar, fazendo então a articulação sacra, né, o lombosacra, e aí nós temos o ilíaco nos meus polegares, tá? E aí juntando na parte de trás o sacro, e o acetábulo é uma região à parte que fica bem no meio dos dois hemicorpos da pelve. Vamos lá que tem imagens. Olha lá. Nos idosos, tá? A fratura da pelve, ela acomete 83% em quedas no ambiente domiciliar, tá? E aí acontece isso pelas alterações da marcha. Tentem imaginar agora um idoso caminhando, tá? Como é que ele caminha, né? Claro que tem variações, cada um tem as suas capacidades, suas habilidades de caminhar. Mas a tendência de um idoso começar a caminhar é diminuir o tempo de marcha, né? Diminuir o tempo de deslocamento em cadeia cinética aberta e ficando mais tempo com os pés no chão, né? Os 2 pés no chão, e aí essa caminhada, levar a perna à frente, ela acaba sendo mais curta, e à medida que a pessoa tem mais dificuldade de equilíbrio, ela acaba abrindo mais as pernas, né, para aumentar a base, alargar a base de sustentação.
Quando alarga a base de sustentação, dá mais equilíbrio, né? Também dobra os joelhos, como é que é? Peraí. Também não dobram os joelhos, começa a ter limitações dos movimentos, né? O movimento de plant dorsi do tornozelo também acaba sendo limitado, né? E aí fica mais rígido para caminhar. E essa rigidez, essa dificuldade de caminhar, o risco de queda é muito maior. Tá? Aparecendo. E aí acontece que durante uma queda, né, de fraturas da pelve, né, após 7,6% podem ir a óbito nos primeiros momentos, né, nos primeiros pós-fratura, 27% no primeiro ano, tá? 50% até o terceiro ano, tá? Essa é a expectativa de vida dos idosos. Tá, então vamos lá, vamos só refletir. Até, não sei quem é que falou, acho que foi a Elizabeth, né, que falou, que estava estudando para uma outra disciplina que acontece isso. Não é a fratura que vai causar a morte, tá? Não é isso. Mas é a questão das alterações funcionais que vão gerando. O paciente, o idoso, fratura, ele fica mais tempo restrito ao leito, ele fica com uma mobilidade cada vez, ele já tinha dificuldade de mobilizar, né? Ele já tinha redução de força muscular. Fraturou, para ele voltar a ter uma funcionalidade, leva um tempo, só que esse tempo, ele é prejudicial ao idoso. E aí, então, a questão funcional é muito... acelera muito, o declínio funcional acelera demais, né? Então, por isso que tem essa expectativa aí de morte, né? De mortalidade, de 1 ano, de 3 anos, tá? Então, claro, já está num momento em que a expectativa de vida, né, ela já começa a chegar no seu limite, né, e aí então uma queda e gera um declínio funcional, gera outras doenças, gera outra comorbidade, e aí então o risco de óbito não é pela fratura, mas sim pelas consequências, né. Também fica com problemas respiratórios e pulmonares, isso aí. Uma das coisas que pode acontecer, né, assim, não tem problema nenhum de doença, não tem doença nenhuma respiratória, mas ficar de cama, ficar no leito, né, diminui a circulação, né, a ventilação, e isso pode, então, gerar uma atelectasias, diminuindo, então, processos, né, de funcionalidade, diminui a capacidade respiratória, né? Então, tudo isso vai acontecendo. Mas aí teve engasgo, daí gerou, teve engasgo não, e teve uma deglutição que chegou a aspirar um pouco, processo infeccioso respiratório. Então, a gente tem que cuidar, tá? A ideia é, o idoso caiu, né, fraturou, reabilitação, fisioterapia nele e tirar ele do leito é o que vocês vão fazer de melhor para o paciente, tá? Salvo aquele que não pode sair do leito, tá? Mas ele não quer sair do leito, vocês têm que dar um jeito de convencer que ele tem que sair do leito, tá? Porque faz bem para ele, vai trazer expectativa de vida, vai aumentar a expectativa de vida. Agora, se ele não quiser sair do leito, se ele não for colaborativo, aí é uma coisa que vai levar o paciente ao óbito mais cedo. Uma idosa que fez fratura de fêmur, tá? E ela ela pode caminhar? Ela poderia caminhar?
Tá, nós vamos ver isso agora, tá? Tem tipos de fratura, tipos de trauma, tipos de cirurgia que pode. Ela tem medo de cair novamente, tá? O medo, isso vai ter que o fisioterapeuta tem que tentar reduzir esse medo desse paciente, né? Claro que quando a gente pensa assim, é um idoso, quais outros problemas que pode desenvolver um paciente idoso, né? Ele já pode ter um cognitivo alterado, né? Um entendimento sobre o que está acontecendo de uma forma errada, diferente, né? Assim, pacientes podem ter já processo de demência, né? E aí não tem uma compreensão dizendo assim, tem que levantar para caminhar para ficar mais forte. Eles não conseguem assimilar essa informação, né? E aí, sim, tem que convencer de outras formas. Às vezes é tentar enrolar de alguma forma. É um convencimento que a gente faz. Não tem jeito, o paciente é grande, é pesado, não se ajuda. E aí ele vai ficar restrito ao leito, né? Se não, mas, enfim, a gente tenta estimular o máximo que dá. Mas é por isso que a expectativa de vida dos pacientes tem muita gente que sai caminhando, sai e não morre nos 3 anos, morre muito tempo depois, né? Eu já tive pacientes de 104 anos que fraturaram o fêmur, né? Colocaram uma prótese e saíram caminhando do hospital. Então, assim, são situações que vai depender muito do caso, né? Na pelve também, então, nós temos o trauma de alta energia, e aí principalmente em adultos mais jovens, né? Cerca de 40% desses pacientes pode ter sangramento visceral. E aí, quando existe o sangramento visceral, intestinos, bexiga, enfim, qualquer uma dos órgãos internos, 5 até 20% ocorre a mortalidade no local. Não é idoso, mas até 20% podem morrer no local. Porque os traumas de alta energia pode ter fraturas, mais de uma fratura, né? Geralmente são politraumatizados, e aí pode, então, ir a óbito no local do acidente. Tá? Também acontecem das quedas de grandes alturas, tá? E grandes alturas é a partir de 4 metros, tá? Isso aí já pode fraturar, pode cair, fraturar. E principalmente nos acidentes de moto, de carro, especialmente na moto, né? O paciente com moto, o para-choque é o corpo e as fraturas de pelve em alta energia, o acidentado, né, ele voa grandes altitudes aí quando tem uma lesão, né, um acidente, tá? Aqui é só para mostrar a questão da fratura, né, quando a gente recebe um paciente, ou daqui a pouco, se for não é nosso atendimento de primeiro socorro, né? Nós não temos isso, mas daqui a pouco vocês estão numa situação de trânsito e que vão ajudar alguém, né? E percebe que ela tem uma alteração de estrutura aqui, de asa do ilíaco, né? Olha só, uma diferente da outra. O joelho aqui também, diferente do outro. Isso significa que teve um cisalhamento vertical, onde uma das pelvis foi para cima e a outra ficou embaixo. Tá? Então, essas são fraturas que têm uma repercussão grande, ela é importante, ela não fratura. O idoso vai fraturar quando ele cai e fratura uma pelve, ou fratura por queda da própria altura em casa, vai fraturar o pubis ou o ramo isquiopúbico, tá? No máximo a asa do ilíaco. Mas quando se tem uma fratura onde nós temos essa alteração aqui que pega a região sacra
e ilíaco, tá? Esse cisalhamento, ele tem na região posterior da nossa pelve, ela é muito mais forte, ela é muito mais estável. E quando se tem essa fratura na região posterior, é porque a energia foi muito grande, né? Então, para fraturar e ter esses ligamentos rompidos, tem que ter tido um grande trauma. Olha aqui, ó. Que eu estava falando, ó, nós estávamos aqui, ó, pubis, isquio púbico, desculpa, aqui é o pubis, né, a sínfise púbica, tá, o isquio, tá, isquio, embaixo aqui a tuberosidade isquiática, né, nessa fratura aqui, que tem uma fratura do pubis e do isquio, tá, fratura isquiopúbica, tá, ou ramo isquiopúbico, pacientes idosos, pacientes com fragilidade óssea, tá? Que não acometeu a região posterior ali do sacro, tá? Não precisa, porque nós temos uma rede de ligamentos do ilíaco para o sacro que protege, além de toda a estrutura óssea, que é muito maior do que na região anterior, tá? Pode ter uma fratura bilateral em idosos também, tá? Do ramo isquiopúbico. Daqui a pouco também nós podemos pegar um paciente que só teve fratura só no pubis ou fratura só no isquio. Tá? Isso também acontece. E aí aqui nós vamos para os acidentes mais com alta energia. Tá? Essa daqui é uma fratura quando o paciente fratura e bate de frente como se fosse abrir, né? Então nós temos, eu estou olhando aqui, tá? Estou olhando aqui a asa do ilíaco, estou olhando para ele, e aí quando ele abre, tá? Ele vai romper os ligamentos lá da região sacroilíaca, bilateral, tá? E fazer um afastamento da sínfise púbica. Não tem nem fratura aqui, mas é só o anel da sínfise púbica aqui que está rompido. Quando eu olho para essa imagem, e imaginem vocês olhando, abrindo um livro, tá? Eu estou com um livro aqui, tá? Imaginem vocês abrindo o livro, tá? Olha só, abrindo o livro. Quando eu estou abrindo um livro, eu vou pensar que essa fratura aqui é uma fratura de livro aberto. Esse é o nome, tá? O nome dessa fratura aqui, fratura de livro aberto, tá? Uma fratura de alta energia, com uma importância de incapacidades e de riscos para o paciente muito grande, tá? A tendência dessa fratura, quando eu abro, né, eu estou jogando os meus membros inferiores para fora, para a lateral, fazendo uma rotação externa, né? Então, isso é bem comum acontecer, sabe? Eu girar as pernas, uma rotação externa, fazendo um livro aberto. Nessa aqui, tá, logo abaixo, a fratura acontece do lado, olha aqui as setas aqui, ó. Ela aconteceu do lado, então ela bateu na região lateral do corpo do indivíduo, da pelve, e aí este lado aqui, ó, principalmente aqui na asa do ilíaco, na sínfise púbica, tá, ela pode ultrapassar uma estrutura sobre a outra. Aqui não está representando assim, mas teve uma fratura lá na região posterior, tá? E uma fratura na região anterior. E essa parte aqui da região anterior, elas podem se transpassar, né? Se vocês olharem um balde, né, que tem a alça do balde, tá? E aí ela vai para baixo. Ela vai para baixo, daí a gente levanta, segura. E aí, não sei por que, eles viram que esse tipo de fratura aqui é como se fosse um balde. Então, essa aqui se chama uma fratura de alça de balde, tá? É o exemplo que eu tentei mostrar, assim, que eu tentei trazer, assim, que
é como se a alça de balde fazia esse movimento, e aí então aqui ficaria uma alça de balde passando pela bacia, tá? Fratura de mecanismo de trauma lateral, queda da própria altura, acidentes de pedestre, né? O pedestre está passando e o carro bate na região lateral, pode fraturar aqui. E essa daqui, tá? É uma fratura onde nós tivemos o deslocamento de um M corpo ali, de uma M pelve, foi superior, tá? A fratura veio ele caiu de uma altura grande, tá? E o paciente apoiou o pé primeiro no chão, ou caiu sentado sobre um dos lados, e o outro, pela cinética, foi para baixo, tá? Então acabou fazendo uma fratura vertical, tá? E aí na região posterior e na região anterior. Muita instabilidade nessas 3 fraturas aqui, muito instável, tá? Quando a gente fala em estabilidade e instabilidade, tá? Que instável essas 3 e estável essas 3, tá? Essas 2 aqui são as mais estáveis, tá? Essas 2 aqui, as primeiras, tratamento conservador, se for idoso principalmente, tá? Já as outras, tratamento de urgência para estabilizar essas fraturas, fixador externo, tá? E essa aqui é uma fratura instável, que vai necessitar fazer uma cirurgia, tá? Fazer uma fixação, mas ela não tem tanto risco, porque ela teve uma fratura da asa do ilíaco, tá? Então, essa aqui depois vai ser uma fixação, ela não tem um deslocamento tão grande, uma repercussão tão grande, tá? Aí a pergunta deixa eu ver o que eu botei aqui. Tá, ali daí fala, eu acabei já adiantando aqui. Esse tipo de paciente que vocês vão atender, vamos pensar nessas 3 aqui, tá? Eles vão estar fixados com um fixador externo, que é um parafuso, tá? Parafusos longos, e vão ficar uma barra na frente, assim, tá? Eles ficam para gerar um período de aguardar fazer uma cirurgia definitiva. Fixador externo é um imobilizador, e a gente vai falar sobre isso mais adiante. Agora, onde é que está? Tipo uma gaiola, prof? É tipo uma gaiola, né? Só que aqui a gente vai ter parafusos, tipo 2 parafusos aqui, e aí uma haste que vai atravessar na frente do corpo, assim, alguns centímetros na frente, tá? Para fixar do outro lado. E esse paciente, tá? Só para o que eu queria falar, é porque eles vão estar com fixador externo e é uma fratura severa, ele não pode sentar na cama, ele não pode ficar em pé, ele vai ficar um longo período de repouso no leito, tá? Até uma cirurgia definitiva, mas geralmente ele leva 3 meses para sair da cama. De 2 a 3 meses, dependendo da estabilidade, tá? É uma repercussão muito grande para o paciente, é desconfortável, é dolorido, né? E o problema é que quando ele senta, né, gera estresse, então ele não pode sentar. Ele vai ter que fazer os 3 primeiros meses, não necessariamente ele precisa estar no hospital, tá? Mas muitas vezes ele acaba ficando bastante tempo no hospital. E até porque esse tipo de fratura, ele vai ter outras fraturas associadas, tá? Então, algumas fraturas que a gente visualiza aqui, tá? Essa aqui é só na pelve, né? Mas daqui a pouco ele tem fratura do tornozelo, fratura do punho, da mão, enfim. Tem associação com TCE, fraturas da calota craniana, né? Então, isso aí tudo num paciente com uma lesão de alta energia, ela é muito severa, tá?
E aqui, ó, só para daí tá escrito para vocês aqui, tá? Que nós temos então a classificação entre fraturas estáveis e instáveis, tá? Na instável, que é aquela que a gente chama de livro aberto, ou no traumatismo de compressão antero-posterior. E o mecanismo dos membros inferiores é de rotação externa. Na fratura que tem de alça de balde ou compressão lateral, o mecanismo dos membros inferiores é a rotação interna. Um trauma direto, né, como eu dei o exemplo ali de um pedestre sendo atropelado. Tá? A pessoa está caminhando na rua, né, vai atravessar a rua e aí não olha para o lado, atravessa e aí pode ser, o carro bate, ou daqui a pouco também ele cai de lado, né, algum movimento que fez, caiu até mesmo na moto, pode ter sido uma fratura de moto, e cai de lado, né, cai com um trauma direto na região lateral da pelve. Essas duas aqui, tá, os nomes que tem nomes específicos, tá? Então, é isso que acontece. No tratamento, então, das fraturas instáveis, a estabilidade da pelve, ela tem que ser o mais rápido possível, né? Porque na fase de sangramento, quando ele gera estabilidade, do osso, aí o sangue, né, para de sangrar, né? Ou diminui o sangramento. Tá? Por isso que tem que estabilizar o quanto antes. No tratamento secundário, daí, então, assim, estabilizou, levou para o hospital, fez exames, aí ele vai ser colocado fixador externo, né, logo que chega no hospital, mas nesse transporte, tá, do acidente até o hospital, se faz uma forma de compressão, como se fosse eles com lençol, né, se faz um fraldão, assim, para gerar uma estabilidade para durante o transporte não movimentar aquela pelve. E aí chega no hospital, faz o fixador externo, tá? Aqueles parafusos com uma haste, uma ou duas hastes, né, dependendo do material, para estabilizar essa pelve até um tratamento definitivo, que é um tratamento secundário, que é a estabilização da pelve com placas e parafusos, daí sim, internos. Tá? Deixa eu ver se aqui, ó. Ele fixou, daí esse espaço aqui eles acabam diminuindo um pouco, mas mesmo com fixador externo fica uma abertura. Tá? À medida que vai passando aqui o tempo, aí eles colocam uma ponte, uma placa ponte, com parafusos no local, né, que fica interno, daí não fica aparecendo mais. Tá? Lembrando que a síntese pública, ela não tem um movimento muito grande, mas ela acaba movimentando durante a passada, né? Ela é importante na hora do parto, né, que também ela dá uma distendida, né, pela ocitocina que acontece na liberação dos hormônios na hora do parto. Né? Então, essa abertura ela é importante. Quando a pessoa que fez uma fratura coloca uma placa e parafuso nessa região, não vai ter mais esse movimento aqui, né, de cisalhamento, que mesmo que é pequeno, vai ter uma diminuição, tá? Mas é o tratamento que tem, tratamento que vai ficar super bem. Talvez não vai jogar mais futebol, mas é uma fratura bem severa, né? E aí nas fraturas de acetábulo? Então nós temos aqui os três ossos que compõem então a hemipelve, né? Nós temos o ilíaco, o pubis, região anterior, e o ístio. Olha só, eu me coloco um pouquinho no lugar de vocês em relação a olhar a pelve, tá? O que acontece? Quando eu estava na graduação, quando eu estava estudando também,
eu tinha aula presencial, né? E eu vivia dentro de um laboratório de anatomia, tá? Mas, assim, quando eu olhava a imagem, mesmo assim, era um pouquinho difícil de ver aonde que era a frente e onde era atrás. E aí, quando eu olhava uma radiografia, eu não conseguia identificar muito bem o que era na frente e o que era atrás, né? Claro que olhando assim de perfil é mais fácil, mas olhando de forma aqui, ó, dessa forma aqui, no raio-x, numa radiografia, aqui está inferior, aqui está superior. Só que esse superior e esse inferior, olhando, né, não sei se ele está mais para frente ou mais para trás, tá? Porque numa radiografia ele transforma uma estrutura que é 3D em 2D. Então, identificar essa estrutura de uma forma que, quando a gente olha uma radiografia, conseguir imaginar a profundidade que é esse exame, tá? Então, é importante para o entendimento da biomecânica do trabalho, tá? Do que vocês estão olhando. E aí, aqui nós temos, então, região púbica, isquio e o ilho. Eles vão fazer a união deles, né, bem no centro do acetábulo. O acetábulo, né, é uma porção ali do pubis, da pelve, tá, que faz, então, a união, né, faz a articulação com o fêmur, tá. O acetábulo, ele está virado um pouquinho para baixo e para frente. Então, ele olha para baixo e olha para frente. Aqui nós temos, então, o nosso fêmur, que ele está olhando, inclinando para frente, para dentro e para frente. Tá? Essa é a estrutura que a gente tem no nosso fêmur. O que acontece? A região anterior é mais instável que a região posterior, que está acoplando bem. É uma congruência maior, né? E aí a tendência é que o nosso fêmur, quando ele faz um movimento, ele pode cisalhar e sair mais anterior, né? Mas aí nós temos estruturas que seguram ali, né? Mas às vezes tem alterações morfológicas que podem acontecer, e quando a gente tem fraturas do acetábulo, pode ter essas instabilidades, pode gerar instabilidades, né? Se eu tenho uma fratura na região posterior, o fêmur pode deslocar posterior, tá? E aí, então, gerando várias instabilidades aqui. Além disso, nós temos no meio o redondo menor, o ligamento redondo menor, e ao redor nós temos uma cartilagem, né, o labrum, né, do acetábulo, que faz uma maior proteção, maior estabilidade dessa articulação. Outra estabilidade é através da cápsula articular. Tá? E aí nós temos as fraturas, aqui a classificação das fraturas, né? Lembra que na aula de classificação das fraturas a gente falou sobre a classificação OA, né? Da Associação de Associação Traumato-Ortopédica. E aí nós temos aqui também a questão dos tipos aqui, né? Do 1 ao 10, né? E aí com nomenclaturas específicas, tá? Quando a gente tem uma fratura, isso aqui vocês não precisam decorar, tá? Mas é só para mostrar para vocês o que a gente tem aqui de tipos de fratura. Fratura da parede posterior, fratura da parede anterior. Aqui nós temos uma fratura da coluna posterior, tá? Então, ela está fraturando todo o acetábulo e aí acaba fraturando lá embaixo também. É uma fratura bem importante. Tá? Aqui, fratura da coluna anterior, também pegando a região do ramo isquiopúbico, tá? Passando pelo meio do acetábulo. Uma fratura transversa, então ele está separando
na região inferior e superior, tá? Uma fratura em T, então foi uma fratura tanto para posterior como para anterior, e descendo para baixo, né? Aqui até a fratura do ramo isquiopúbico. Fratura de coluna posterior e coluna posterior, né? Da parede posterior e da coluna posterior. Fraturas transversa, né? Atravessando, dividindo entre superior e inferior, e mais ainda pegando um pouquinho da parede posterior. Tá? Então, são vários tipos de fratura, e a mais severa aqui, que fraturou a coluna, a dupla coluna, tanto posterior como anterior. Tá? Então, esse tipo de fratura aqui também é muito importante, são fraturas de alta energia, né? E aí, numa fratura de acetábulo, que pode, então, empurrar o fêmur para fora do acetábulo, e aí ele vai, né, quando ele sai, uma articulação, ela quando tem quando tem um deslocamento da articulação, né, como no caso aqui, ó, o fêmur deveria estar aqui no acetábulo, ele luxou, fez uma luxação, e aí nós temos aqui o nervo ciático passando atrás, né, do nervo, atrás do acetábulo, tá? E aí, então, gerando então uma compressão, podendo ter uma lesão de raiz nervosa, uma lesão do nervo ciático. E aí repercute no pós-cirurgia, tá? O paciente tem uma lesão, dependendo do grau da lesão, um pé caído, um pé equino, pela lesão que pode acontecer no nervo ciático. Tá tudo bem aí? Alguma pergunta? Aqui não tem nada. E aí nós temos, já agora passando, descendo um pouquinho mais, as fraturas do fêmur, né? A fratura do fêmur proximal, ou fraturas do quadril, né? Como pode ser chamado também. As fraturas do quadril, tá? Elas são divididas em 3, tá? Pelas zonas aqui, ó, nós temos a zona azul, aqui a zona aqui trocânter, que está em vermelho, e aqui embaixo dos trocânteres, tá? Ela é na região de 5 centímetros abaixo do trocânter menor. 5, tem algumas literaturas que trazem até 7 centímetros como fratura subtrocanteriana. Abaixo disso, são fraturas da diástase do fêmur, tá? Então, as fraturas proximais são essas aqui. Fratura do colo, fratura transtrocanteriana e subtrocanteriana. Acontece resultado de quedas da própria altura no ambiente domiciliar para idosos e pacientes com trauma de alta energia, que é os pacientes, pacientes jovens, né? Esportes aí, ou atividades como atividades de esporte radical, ou ainda fraturas de acidente. O que acontece numa fratura proximal do fêmur? Tá? Dependendo exatamente do local, nós vamos encontrar uma rotação externa do quadril, tá? Um encurtamento do membro, tá? E uma incapacidade do paciente se movimentar. Tá? Então, quando a gente encontrar um paciente, uma pessoa caída no chão, e olhar que existe uma assimetria, né, desse membro aqui sendo mais encurtado que o outro, a gente já tem que suspeitar de uma fratura, tá? E aí chamar a ambulância, chamar a emergência, tá? Porque aí não deve ser feito a remoção do paciente com esse tipo de fratura, tá? E aí nós temos, então, os tratamentos, né, da fratura do fêmur, que podem ser com prótese, tá? Prótese é a substituição da articulação, ou
osteossíntese. Osteossíntese a gente fala de que pode ser placa e parafuso, ou pode ser um parafuso, uma haste intramedular, tá? Tem vários tipos, tá? Vocês vão ir vendo aos poucos, mas eu trouxe aqui para vocês também, tá? Ah, não tá aqui as imagens. Então, o que acontece? Nas fraturas, tá, deixa eu ver se eu abro aqui, peraí. Aí. Eu acho que não tá aqui. Peraí, só um pouquinho. Deixa eu abrir aqui uma coisa. Só um pouquinho que já... Só que eu tô procurando só uma imagem aqui para vocês, mas não tô achando. Acho que achei. Deixa eu abrir aqui. Aqui. Tá, agora é o seguinte. Fiquei bloqueado aqui. Tá, eu tô congelado ali, mas não tem problema. Olha só. Então, nós temos aqui uma haste intramedular, na verdade é um parafuso com uma placa aqui. Na verdade, esse aqui é um dispositivo inteiro, tá? Na verdade, o dispositivo vem daqui, dessa porção aqui, que é um pouquinho, vai para dentro do osso, e essa placa. Daí tem um parafuso aqui, e aqui no meio passa um parafuso grandão, tá? Esse aqui é uma DHS. Há um tempo atrás se chamava, na verdade quem colocou ali o nome era parafuso deslizante de Richard. Hoje se utiliza o nome só DHS, tá? Nós também podemos ter, nessas fraturas proximais, uma haste intramedular. Essa aqui é curta, ó a diferença dessa aqui, ó, que era que eu mostrei antes. Essa aqui, ela vai por dentro do osso, e aí tem um parafusão aqui também que vai do quadril, né, da região lateral do quadril, tá, até a cabeça, né, do fêmur.
Essa aqui, a vantagem dessa aqui, tá? É que ele vai fazer um cortezinho, o cirurgião faz um cortezinho ali na região do trocânter, uma para colocar esse parafuso e outra para colocar esse parafuso aqui. Já nessa aqui, precisa ter uma abertura maior, né? Uma fratura, uma via mais aberta, né? Para colocar. Ah, mas então por que não escolhe só essa aqui e acaba usando essa aqui? Depende do local onde fraturou, tá? Se fraturou nos trocânters, tem que ser essa aqui. Se for abaixo do trocânter, né? Ou mesmo pode pegar uma parte do trocânter, aí acaba se utilizando essa, tá? Mas, quando o paciente faz uma fratura no colo, aqui não tem a imagem, aqui não tem, não é. Quando tem uma fratura no colo, tá? Aqui. Aqui, ó. A fratura no colo, tá? Que é no colo do fêmur, tá? Aí tem que ser colocada uma prótese. Daí se retira a cabeça do fêmur e coloca uma prótese. Ah, pode colocar esses pinos, só uns parafusos para fixar, tá? Mas se coloca uma prótese por quê? Aqui nessa região nós temos uma artéria, tá? A artéria circunflexa, que ela passa dessa porção do colo e ela vai nutrir a cabeça do fêmur. Quando se tem uma fratura nessa região e ela acaba se deslocando, o risco de ter sido rompido essa artéria circunflexa é grande, principalmente se tem deslocamento. Se não tem deslocamento, se teve uma fratura bem estável, aí provavelmente não deve ter tido lesão. Se teve uma lesão desse vaso, a cabeça do fêmur pode não receber aporte sanguíneo com o passar do tempo, e aí necrosar a cabeça do fêmur. Essa necrose vai, então, ter que ir para uma nova cirurgia, e aí sim coloca-se uma prótese de quadril. Tá? Então, se dá preferência, teve fratura de colo, a grande maioria dos casos vocês vão encontrar uma prótese de quadril, tá? Que é a substituição da cabeça. Às vezes pode ter substituição também do acetábulo, dependendo do tipo de paciente, tá? Deixa eu voltar para cá, onde é que está? Não. Aqui, ó. Não. Tá, voltei aqui. E agora vamos compartilhar de novo a outra tela. Vamos lá. Tá. Tudo bem? Alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? E aí nós temos aqui a última fratura que eu separei para vocês, tá? Que é uma fratura do platô tibial. Ah, o que é platô tibial? Nunca ouvi falar. Não, vocês devem ter ouvido falar, sim, que não é só platô, pode ser planície tibial, tá? Que é essa porção aqui superior da tíbia, tá? Também, existem várias classificações para esse tipo de fratura, tá? E pode acontecer em idosos, na verdade, em adultos, né? Adultos não idosos, adultos assim, adultos jovens, né? Em adolescentes, adultos jovens que têm uma estrutura, uma qualidade óssea boa, né?
adultos acima já do idosos, né, que tem já, então, uma alteração da capacidade ou da saúde óssea, né, pode ter reduzido, então, o processo aqui, e o paciente, ele faz uma torção para fazer a fratura, ou fratura direta, né, em relação ao mecanismo, né. Num adulto jovem, tá, é o mesmo mecanismo que depois vocês vão ver nas lesões de ligamento cruzado anterior. Impacto, rotação e valgo, tá? É um tipo de mecanismo que pode fraturar o platô tibial, tá? Já essa fratura, como ela tem um apoio, um local de suporte de peso dos membros do corpo, né? E se tem uma perda de massa óssea, tá? O paciente não pode fazer a descarga de peso logo nos primeiros momentos, tá? Mas daí o que acontece? Tratamento cirúrgico, tá? Com placas e parafusos, placa e parafuso, enxerto ósseo, em alguns casos, tá? E aí apoio a partir só depois de 8 semanas, tá? Ou 2 meses, mas normalmente na terceiro mês que começa a apoiar, tá? E quando começa a apoiar de forma gradual, descarregando pouco peso, e aos poucos vai descarregando peso. É muito importante que não descarregue peso, tá? Porque pode fazer uma fratura e o parafuso não tolerar a descarga de peso, tá? Nós temos algumas situações que o paciente, quer dizer, quando o paciente sai da cirurgia, né, ele pode estar utilizando um imobilizador. Pelo SUS, né, eles colocam um gesso, uma tala gessada, tá? E aí não tem como fazer o ganho de amplitude de joelho, porque uma das dificuldades vai ser ganhar amplitude, porque a fratura, ela é articular. E aí, então, eu tenho que trabalhar... desculpa, daí o ideal é que se coloque, né, depois da fratura, depois da cirurgia, um brace, tá, que é uma tala removível. E essa tala removível pode ser retirada para fazer a fisioterapia, para ganhar amplitude de movimento, tá? Lembrando que a gente tem que primeiro ganhar amplitude de movimento para depois ganhar força muscular. E aí, se eu tenho uma fratura aqui e eu ganhei amplitude de movimento e ainda não está consolidado, eu tenho que cuidar para não apoiar o pé no chão, não fazer descarga de peso, e também não sobrecarregar botando carga, resistência. Um exercício que as pessoas gostam, acabam fazendo, né, é a extensão do joelho com carga com caneleira. Essa carga vai gerar estresse para a articulação. Então, a gente tem que cuidar isso aí, tá? Tem que cuidar para que se ganhe amplitude de movimento e não estrague a cirurgia. O paciente tem dor, tem desconforto, mas tem que ter um cuidado aí para não exagerar nas amplitudes e também na força muscular. Turma, alguma dúvida? Ô, professor, Oi. quando tem a fratura de fêmur e coloca uma prótese, né? Tem algum movimento assim que fica limitado para fazer? Uhum. Boa pergunta. Então, numa prótese de quadril, tá? Isso é assunto para a aula do semestre que vem, tá? Por isso que eu não entrei em detalhes, eu só mostrei as fraturas ali. Sim. Mas, sim, tem limitação. Numa prótese de quadril, tá? Que é a substituição da articulação, nós temos o fêmur e o acetábulo.
A prótese ele fica só encaixada, né, no acetábulo. E aí o que acontece? Se eu faço algum movimento, eu posso tirar a prótese do lugar, um movimento mais amplo, tá? Eu posso tirar ela do lugar, que é uma luxação. Tá? Então, para que eu não faça uma luxação, lembrando, o acetábulo ele é olhando para fora, para frente e para baixo, tá? E o fêmur ele é olhando para dentro, para frente e para cima, né? Então essa é a posição. Então a tendência é de acontecer luxação para frente, mas dependendo da abordagem cirúrgica, tá? E é isso que vai interferir. A instabilidade, a grande maioria das cirurgias, ela é feita por via posterior. Tá? A via posterior vai, então, abrir a cápsula da região posterior do quadril. E aí ali é um lugar mais instável. Então eu tenho que cuidar para não fazer uma adução. Olha aqui, ó. Digamos que aqui está o meu fêmur, tá? E eu faço esse movimento aqui de adução. A tendência é ir para fora. A cápsula não segura, tá? Se eu fizer um movimento de flexão até 90 graus, ok. Mas se eu passar, eu posso luxar via posterior. Além disso, eu tenho que cuidar dos movimentos de rotação. Se eu faço um movimento de rotação e aqui a cápsula posterior ela foi aberta, né? Eu tenho que cicatrizar ela. Se eu faço uma rotação externa, né? Ela vai luxar também. Desculpa, uma rotação interna pode luxar também. Então, via posterior, tá? Ela não pode fazer o movimento de adução, flexão mais que 90 graus e rotação interna. Entenderam? Sim, tá. Mas isso vai ser visto mais no próximo semestre. Isso, tá? Uhum. Mas eu coloco para vocês, né? Depois eu coloco uma imagem ali que representa bem isso aí. Tá? Tudo bem. Deixa eu ver uma coisa aqui. Eu posso voltar a falar disso, tá? Ainda aqui nesse semestre, quando a gente falar de outras doenças do quadril, nas lesões do adolescente, da criança e do adolescente, tá? Que daí a gente acaba falando mais sobre isso, tá? Diferente de uma osteossíntese, placa e parafuso, eu não preciso cuidar disso, tá? A regra é o seguinte: para apoiar o pé no chão, tá? O apoio do pé no chão. Numa prótese, tanto de quadril como de joelho, eu posso apoiar. Nas placas e parafusos, numa osteossíntese, eu não posso apoiar. Mas exceções, elas existem. Então, vai ter alguma placa com parafuso que eu vou poder apoiar. E vai ter alguma prótese de quadril ou de joelho que eu não vou poder apoiar. Por isso que é importante, na hora que forem fazer um atendimento de um paciente que fez um procedimento cirúrgico, é ler a descrição cirúrgica, é entender o que aconteceu na cirurgia. E daí, assim, o risco de estragar, o risco na verdade, o tratamento correto, né, é saber exatamente o que pode fazer. Olhar uma radiografia, aprender a olhar uma radiografia vai ser fundamental também. Olhar o que está acontecendo dentro do corpo do paciente operado, a gente tem que ter essa análise, olhar para isso, né? E a comunicação com o cirurgião também é importante, tá? Porque às vezes no raio a gente não consegue identificar, e também ela não é que seja não é a obrigação do fisioterapeuta avaliar um raio, mas quanto mais dedicado à área, mais amplo a gente tem que saber as coisas, né? Inclusive, para entender o que é, a gente não vai dar o diagnóstico, né? Esse que é o motivo de não olhar, a gente vai olhar sim, não com o objetivo de dar o diagnóstico,
mas a gente tem que entender, tá? Tem que entender que ali tem alguma coisa, vou poder apoiar, não vou poder apoiar, o tipo de fratura que foi, o tipo de cirurgia que pode ser feito, né? Então isso aí com a prática a gente vai pegando, sim. Tá? Alguma dúvida mais? Então tá. Muito bem, turma. Se vocês não têm nenhuma dúvida. E assim, quem está assistindo na aula gravada, né, também me mandem as dúvidas, porque daqui a pouco vem a prova aí, poucos me perguntam coisas, né, então não sei se estão entendendo, né, ou se não estão entendendo nada, tá? Então não deixem para a última hora, me chamem aí, tá? Uma boa noite para todos. Boa noite, professor. Boa noite.